praticamente em todos os jornais, o assunto de ontem foi o feminicídio causado pelo um policial militar, o Maximiliano. Estou repetindo um policial militar porque, infelizmente, é a profissão dele. E o infelizmente se dá porque este é um jornal que mostra os enfrentamentos da polícia militar e não algumas atitudes isoladas de covardia, como desse policial que tirou a vida da esposa na frente dos filhos e, após tirar a vida da esposa, a Gabriele, pegou as crianças e teria levado para a casa dos pais. Acontece que amanhã, quarta-feira, já estava marcado o júri popular do Maximiliano por um crime que talvez muitos aí do outro lado não sabiam. Há 7 anos atrás, o Maximiliano praticou uma tentativa de homicídio. E esta, pode encher a tela, esta é a próxima matéria. De 7 anos atrás, quando um menino, e eu já vou dizer o nome, que na época tinha 17 anos de idade, ele passava junto com um grupo de amigos em frente a onde estava o Maximiliano e hoje a sua esposa assassinada por ele, que na época era namorada. Os meninos não tinham absolutamente nada a ver. Ali já é um dos meninos baleado. Ali é o momento em que o guri de 17 anos de idade foi baleado pelo Maximiliano há 7 anos atrás. Sabe por quê? Porque eles deram um sorriso, enquanto o Maximiliano tinha ali uma discussão, verbalizava agressividade com a namorada, que mais tarde veio se transformar em esposa e mãe dos filhos. Nessa mesma matéria, a senhora vai ver como ficou o garoto de 17 anos de idade, que tinha todo um futuro promissor pela frente, jogador de futebol. Na matéria, vai ter um trecho, Iago e tripulantes, onde o menino, ele se locomove com dificuldade. Esse vídeo, olha aí, olha como é que ficou o menino, rapaz. Tentando buscar o preparo físico que tinha. Olha como é que o menino anda, rapaz. Tudo isso porque de alguém que não suportou ver uns meninos sorrindo. E foi o suficiente para que então o Maximiliano decretasse a pena de morte do Wellington. Uma tentativa de homicídio. Olha como é que era o menino, rapaz. Hoje, ele tem 24 anos de idade. O Wellington Nunes. Olha o Wellington aí, cobrando um pênalti. Olha como é que o menino era, rapaz. O mesmo que assassinou a esposa na frente dos filhos. Quase tirou a vida desse garoto. A vida não tirou, mas o sonho ele tirou. Porque esse menino tinha o sonho de ser jogador de futebol. E o Maximiliano, o mesmo policial militar que atirou e matou a mãe dos filhos, ele tentou matar o Wellington. O Wellington hoje tem 24 anos de idade. Olha o dia que o Wellington e 2 colegas transitavam na rua, viram de longe uma discussão do policial, que na época a esposa que foi assassinada era namorada. A matéria vai trazer o pai também. O pai do Wellington deu um depoimento. Ô pai, parabéns, jamais desistiu do filho. Amanhã, quarta-feira, é o júri popular do Maximiliano, que já está preso, porque matou a esposa. Essa matéria eu compartilho com a senhora em rápidos minutos. Eu vou precisar de você. Didio, tu é danado, meu irmão. Eu preciso enaltecer o trabalho dessa equipe que eu faço parte. E eu quero dar parabéns a você, ao Heron, ao JD, a equipe que lidera. Porque você está trazendo um assunto que poucos telespectadores, e digo mais, poucos jornalistas sabiam do acontecido. De verdade. Porque até aqui nós tomamos conhecimento que o Maximiliano, lá atrás, ele salvou a filha e a vida dele com um cachorro. Lembra? Que ia em direção dele, atirou, matou o cachorro. Lembra também do Maximiliano, que ontem foi personagem do nosso programa e de todos praticamente, porque assassinou a Gabriele Daniel de Souza. Mas o Didio é danado. O Didio foi há 7 anos atrás, quando o Maximiliano tentou tirar a vida deste menino que tinha 17 anos de idade e hoje tem 24, o Wellington. Ô Didio,
Conta para nossa audiência como aconteceu, o que motivou essa tentativa de homicídio. E amanhã está marcado o júri popular por essa tentativa de homicídio do Maximiliano, que já está preso por outro crime. É isso, Didio? Sim, Papão. Primeiramente que eu quero aqui agradecer a oportunidade do seu Anderson, que é pai do Teto, que é o Hérito, jogador de futebol profissional, que teve sua vida profissional cessada aí no ano 2018, para ser mais preciso, do mês de junho, às 11 horas da noite, onde o seu Anderson, em contato com a nossa equipe de reportagem, ele queria falar com o programa do Pop por se tratar de um programa que tem credibilidade, que não tem papas na língua diante da notícia daquilo que tem que ser falado. Em respeito à sua declaração, aquilo que é falado é proferido pelo próprio apresentador e nosso âncora, que é o Everton Pop, e até mesmo o Grupo Cidade Verde, por ter desempenhado ao longo dos anos e conquistado esse público que é a massa popular que assiste o programa do Pop em todo o estado do Mato Grosso, que estamos beirando um pouco mais, na verdade, que 100 municípios em todo o estado. Em função disso, às 5 horas da madrugada, onde eles já teriam aí um horário marcado hoje, uma reunião na parte jurídica, às 9 da manhã, pediram para que fosse 5 horas da manhã na casa deles, onde o pai mora no local, o filho mora em outro, onde nós iremos denominar onde é o local, mas marcamos em uma praça pública para poder mostrar o que aconteceu no mês de junho de 2018. O Hérito Teto, ele era aí do futebol de base, Pop. O Sub-17, que já participou diversas vezes, estava um passo para entrar para um time de futebol profissional, onde teremos aí nessa matéria o depoimento de várias referências do futebol profissional que são do Mato Grosso e que é um orgulho, e que o Hérito estava se preparando para ser mais um, que é o caso do Fernando, Natan e também do Natanael, que quem conhece futebol sabe do que eu estou falando, e o Teto, o Hérito, já estava jogando lá no Goiás. Jogava no Goiás, e no dia que aconteceu, por pouco uma fatalidade dele morrer ao longo dessa avenida que é General Melo, que corta vários bairros, e já nas mediações do bairro Dom Aquino, onde o pai estaria morando, ele acabou passando na porta do outro lado da rua, tá? Na porta de um conjunto de kitnets. Lá estaria o soldado Moraes, juntamente com a sua falecida esposa, a qual foi vítima do feminicídio, discutindo. Eles eram namorados. Eles passaram, como são jovens, tinha acabado de chegar de viagem, foi dar uma curtida com os colegas, voltando para casa do pai, deu aquela risada. Mas eles nem saberiam que dentro da kitnet alguém estaria brigando. Foi quando o policial, que já deixa demonstrado que estava com seu psicológico já doente, já se tratava de um policial que já estaria doente e que precisava desde aquela época ser afastado, ser retirada a arma e ser colocado à disposição de forma administrativa. Ele sacou uma pistola, pediu para os meninos vazar, efetuou um disparo, o menino de prontidão correu, mas foram duas, três pernadas, ele acabou caindo porque ele foi acertado na região da coluna. Quase esse menino fica paraplégico. Ele usou durante muito tempo uma sonda, porque o que transfixiou da costela, ou melhor, da coluna dele, olha a barriga dele. Tiveram que rasgar a barriga dele para tirar ali o projétil, a qual atingiu esse jovem que na época ele tinha aí os seus 17 anos de idade e hoje ele está com 24 anos de idade. Em função disso, a nossa equipe de reportagem deu atenção ao pai, deu atenção ao jovem, que hoje já responde por si próprio, e amanhã haverá um júri popular, onde o pai está indignado. Ele ficou assustado quando aquele que matou o seu filho, porque no dia do disparo, Pop, tem uma fala aí do jovem, o Hérito Teto, você pode chamar ele assim, ele fala que o policial foi para poder terminar o serviço, ia executá-lo, só não executou ele porque populares ou pessoas que moram ao longo da General Melo começaram a tumultuar. Foi quando o policial pegou a moto dele, fugiu do local e depois ele foi embora ou fugiu para a região do Rio de Janeiro. Mas a matéria por si própria aí vai contar uma história que vale a pena, e gostaria que todos prestassem atenção nos detalhes, aonde nós temos aí que chamar a atenção também, pedir encarecidamente ao governo do estado para que possa dar atenção a casos de pessoas que já demonstraram sinais que estão doentes psicologicamente, que não têm mais condições de trabalhar diante de uma tropa para combater o combate ou fazer algo
a serviço da população ou da sociedade, onde há aí a necessidade de implantar, Pop, ou melhorar ou saturar mais ainda o acompanhamento psicológico. Muitos, de forma silenciosa, estão dando gritos demonstrando que precisam de ajuda médica. Mas isso é o próprio governo do Estado, é a própria secretaria, ao qual temos respeito, que é de Segurança Pública do Estado, que tem que se atentar a situações como essa. Porque quando falamos do cachorro que foi baleado, compreendemos um pai que queria defender um filho ou seu ente. Isso aí. Quando falamos de um homem que matou a sua esposa a sangue frio e na frente das crianças, nós noticiamos ou a aclamação da própria família miliciana de que se tratava de um homem que estava doente mentalmente, saturado de tanto serviço. Agora, de 7 anos atrás, do que nós estamos falando? Pop. A senhora e o senhor vão assistir esta matéria, repito, que vai tornar público o que muitos não sabiam. O Maximiliano, ele voltou à mídia ontem, em todos os jornais praticamente, porque ele assassinou a mãe dos filhos, a Gabriele. E quando ele namorava a Gabriele, há 7 anos atrás, aconteceu isso que você acompanha a partir de agora, na maior audiência deste horário. Play neles. A nossa equipe de reportagem vai voltar para o mês de junho, exatamente para o dia 23 de 2018, aonde quase uma fatalidade, uma morte, um homicídio acaba sendo registrado na Avenida General Melo. A vítima de toda a situação na época, ela teria 17 anos de idade, hoje ela está com 24. Com 17 anos de idade, o rapaz com o nome de Wellington Vinícius Souza Costa, ele foi baleado e o acusado, um policial militar, que já é conhecido da imprensa do Mato Grosso após a prática do feminicídio no bairro Praeiro, em Cuiabá. Esse homem que está na tela, Rick Maximiliano de Moraes, policial militar que se encontra preso na Rotan para a disposição da justiça diante do fato ocorrido que todos já sabem. O que chama a atenção é que na próxima quarta-feira ele estará passando por um júri popular devido a uma tentativa de homicídio registrada durante uma noite, nas mediações do bairro Dom Aquino, na General Melo. Estariam jovens caminhando em uma calçada, onde a vítima, com o nome de Wellington, acompanhado dos colegas, iria para casa, mas acabou ali presenciando uma violência doméstica. Coincidentemente, a mulher que era vítima da situação foi a mesma que foi morta pela arma que disparou contra ela, utilizada pelo policial militar. O Wellington Vinícius Souza Costa, 17 anos de idade, hoje com 24, ficou um tempo, usando sonda, não pode mais trabalhar de lá para cá. Os seus sonhos como jogador de futebol, porque no passado já participou no Goiás de times, teria uma carreira pela frente, mas tudo foi inibido ou interceptado após um disparo que foi efetuado sem pensar contra o rapaz, que apenas tentou apaziguar ou interferir naquele relacionamento ou numa possível agressão que ali estaria acontecendo. Só para poder recordar daquela noite, eu sei que não é fácil. O que você consegue recordar naquela época? Você estava descendo a General Melo para sua casa no Dom Aquino? Sim, nós estávamos descendo para o Dom Aquino, eu e meu irmão e meu colega. Aí nós escutou eles discutindo do outro lado da rua e nós passou rindo. Porque eu tinha acabado de chegar de viagem de Goiânia, que eu fiquei 1 ano morando em Caldas Novas, jogando bola para lá. Aí nós passamos rindo, aí na hora que nós deu uma distância daqui, ali naquela parede, nesse coqueiro aqui, ele já atravessou a rua gritando, vaza, vaza, vaza. Aí essa hora que nós olhou para trás, ele já veio com a pistola atrás de nós correndo. Aí que ele deu 4 disparos, pegou em mim. Você sabia que era policial ou não? Não. Estava brigando apenas verbalmente ou tinha agressão física? Não, estava por dentro da casa, aí depois que nós vimos ele, nós já estava passando assim, ele já estava saindo para a rua correndo.
Ele já veio correndo atrás de nós. Então vocês não interferiram, não foram pra cima dele, não falaram nada? Não. Aí ele pegou e atirou no rumo. Sim, e ele tentou finalizar eu ainda. Porque ele viu que os dois correu, que eu caí no chão. Ele veio vindo ainda com a arma apontando pra mim, que eu caí sentado de frente pra ele. Mas como eu comecei a gritar, aí saiu a população na rua. Aí ele ficou em desespero, que eu vi que ele montou na moto dele, que chamou a esposa dele e foram embora. A casa onde estaria acontecendo o fato, eles morariam ali ou não? Você não sabe dizer? Não, não sei, nunca vi ele. Vi a primeira vez aquele dia. Eu vejo que no boletim de ocorrência que foi registrado naquela época, não teria conhecimento quem era a pessoa. Como que conseguiram saber que se tratava de um policial militar? Que meu pai que conseguiu indo ali, os vizinhos ali que falou que ele era policial. Mas eles conseguiram identificar? Sim. Como que você vê uma situação como essa? De lá pra cá, como foi sua vida? Nada normal. Mudou tudo? Mudou. Futebol que você gostava? Nunca mais joguei bola, vai fazer 7 anos. Mas nem direito. Utilizava a sonda? Sim. Fiquei quase 3 meses de sonda. Já tentou trabalhar, mas não consegue mais? Não, porque a perna tem hora que eu ando meio mancando, eu já fiquei com sequela na perna. Perdi o movimento totalmente, minha perna direita. A moça a qual foi assassinada na prática do feminicídio, onde o acusado seria seu próprio marido, com o nome de Rique Maximiliano de Moraes, ou de Moraes. Você se lembra se era ela na época ou você não viu? Sim, eu lembro que era ela sim, porque teve umas audiências que ela foi intimada também. Ela era testemunha? Sim, que um dia ela contou tudo que aconteceu, que ele fugiu no outro dia, que eles até viajaram para o Rio de Janeiro, no outro dia que ele atirou em mim, no dia 24. Para poder ter fuga? Fugir do que aconteceu. E na versão dele, o que ele sustentava na época? Falava o quê? Que eu era bandido. Ele só falava isso pra mim, ele e o advogado dele também. Falava, só me julgava como bandido. Agora, seu Anderson Costa, seu como pai, um filho a qual o senhor investiu para uma carreira do futebol, ter a vida cessada profissionalmente. Aí o senhor se depara, coincidentemente, quarta-feira, audiência, o júri popular. Aquele que é acusado de ter tentado matar o seu filho com um disparo irresponsável na General Mel durante uma noite do mês de junho de 2018, agora é acusado de um feminicídio. Chamou a atenção do senhor? Com certeza chama, pois na época o meu filho estava no auge, jogava muito, tinha muito talento, era um guri muito bom, sempre foi. A vida inteira eu batalhei para ele, pelos outros meus filhos, para ele ser um jogador de futebol, como ele estava sendo. Estava morando em Olímpios de Caldas Nova, já tinha passado pelo Mirassol, vários outros times, feito teste. Toda vez que ele ia, sempre dava certo, graças a Deus. Aqui mesmo ele foi campeão por várias equipes aqui de Cuiabá. Na época dele, 17, 15, a partir dos 15 até os 17 anos, ele sempre jogou em vários times aqui. Tenho conhecimento com muitos jogadores de fora também, que gostam muito dele. Fala, meu amigo Teto. Fernandinho falando aqui, meu parceiro. Fiquei sabendo aí que dia 23 agora, faz um ano do ocorrido aí. E passo aqui através desse vídeo aí para te desejar forças, que Deus siga te abençoando e lhe dando forças para se recuperar 100% o mais rápido possível. E espero que nas minhas férias aí a gente já possa bater um futebol junto aí, tranquilo? Um abraço a você, a toda a sua família aí, e que eu tenho um grande carinho, que me recebeu da melhor maneira possível aí na sua casa, naquele churrasco lá, não esqueça. Seu pai é da hora. Um abraço a todos vocês aí. E aí, Teto, tudo bem? Aqui é o Natanael, jogador do Internacional, amigo do Gugu. Tô passando aí pra te desejar, cara, muita saúde, muita paz, muito amor no seu coração. Conheci um pouco da sua história, né? Felizmente foi interrompido um sonho, né, de ser um jogador profissional, um jogador de futebol, né? E hoje a gente tem que agradecer, mano. Independente, né, do que aconteceu, hoje tem que agradecer que você tá com vida, tá com saúde, e o resto você sabe que a gente corre atrás, né? Sei que você tem o seu estabelecimento hoje aí e tenho certeza que o Papai do Céu vai te abençoar muito. Levanta a cabeça, que nada tá perdido, valeu? Um grande abraço, irmão. Tamo junto, é nóis. Na época, no acontecido, ele tinha chegado de Caldas Nova. Ele veio para passar uma temporada aqui, uma semana e pouco, só para pegar o resto da bagagem dele, que ele estava indo de volta. A gente estava fechando um contrato com o Cruzeiro. Do Cruzeiro, provavelmente ele iria para o Vasco, que era para já finalizar, para tentar ser carreira profissional. No dia do acontecido,
eu deixei ele aqui na praça, aqui mesmo, onde a gente está aqui. Deixei ele com meu filho de 13 anos, o outro colega dele de 17. E tinha um primo deles aqui, eles foram levar o primo dele para ir embora no ponto de ônibus. Aí aconteceu esse fato. De lá para cá foi um transtorno muito grande, problema psicológico. Ele passou por cirurgia, passou por muitas coisas, ficou usando sonda. Fora as ameaças que nós tivemos. Ameaça? Sim. De que forma que aconteceu? Teve um dia que eu estava vindo do serviço, a minha esposa me ligou e falou que tinha visto o policial na viatura passando em frente da nossa residência. Eu desci correndo, voltei, saí do emprego, vim correndo, cheguei aqui, a gente já não viu mais. Depois disso, teve uns amigos, uns policiais, que começou a ameaçar o Wellington, começou a nos ameaçar, passava aqui na rua, sempre abordando ele de formas agressivas. Inclusive eu tive várias denúncias no 1º batalhão, denunciei lá no 1º batalhão, que o tal um policial por nome Leonardo, apelido dele era Cebola, hoje ele é falecido, morreu com Covid na época. Ele mesmo chegou de abordar meu filho várias vezes, não só aqui próximo de casa, como num campo, no ralinho ali para baixo também, abordou o meu filho. Jogaram flagrante no filho do senhor? Teve uma vez que teve a tentativa de jogar um flagrante no meu filho, só que como o Leonardo já me conhecia, que eu trabalhava na época na área de segurança, ele me conhecia, depois ele foi saber que era meu filho, aí acabou que apaziguou. Mas tentaram jogar flagrante nele também. Eu não sei se foi a mando dele, a mando de quem, mas infelizmente aconteceu esses fatos com meu filho. Quando passou a notícia do feminicídio, que o mesmo que tentou matar o seu filho, matou a própria esposa com disparos, na hora o senhor reconheceu? Com certeza. Ele é um cara que eu nunca vou esquecer na vida, pois na época do fato, a gente não sabia que era um policial militar. Quando meu filho saiu do hospital, eu fui atrás de conhecer, de saber quem que foi. Passei na rua, onde foi o acontecido. Aí um dos testemunhas, que são nossos testemunha hoje, que vai testemunhar a favor nosso, ele que me passou os dados, porque ele morava na mesma residência, na mesma kitnet onde a esposa dele morava. Ele que me passou os dados, me informou tudinho, como que era, como que não era. E aí eu consegui descobrir quem que era ele. Aí eu passei as informações para a Polícia Civil, que aí a Polícia Civil foi atrás dele, que depois ele acabou confessando. E depois de 6 meses, ele veio acusar meu filho de tentativa de assalto. Ele falou que meu filho tentou assaltar ele e a esposa dele, que eles estavam na General Melo. Meu filho nunca andou armado, sempre foi pessoa de boa. O senhor acredita que essa esposa ou essa mulher ela tenha morrido, possivelmente, devido a essa situação do júri popular que vai acontecer, onde talvez ele queria que ela apresentasse ou sustentasse uma versão e ela não queria falar a verdade? Passa assim pela cabeça. Eu já conversei até com os nossos advogados, porque, na verdade, ela omitiu bastante fato. Nos últimos julgamentos que teve, que não foram presenciais, que foi por videochamada, ela comprovou e alegou que meu filho foi alvejado de frente, que meu filho atravessou a rua, dizendo que era um assalto, e o marido dela sacou da pistola e atirou nele de frente. Só que eu tenho vídeos que já foi mandado para a imprensa, já foi mandado para... Tá nos autos do acontecido, né? Que ele atravessou a rua, correu atrás do meu filho e atirou no meu filho pelas costas. Como vocês mesmos viram aí, a gente mostrou. Tem um vídeo que mostra isso? Tem, só que tá com a minha advogada. Agora, relacionado a 7 anos que se passaram. Seu filho hoje com 24, tinha 17 na época. Como o senhor resume tudo isso? E o que vocês perderam todo esse momento? Cara, nós perdemos muita coisa. No começo nós perdemos muita paz, em fato de retaliação, devido dele, né? Meu filho hoje não anda normal, passou um tempo com sonda, muleta, os gastos foram enormes, não tivemos recurso do Estado, recurso de ninguém, a não ser eu e minha irmã, trabalhando, minha família, para poder manter ele. Problema psicológico ele teve porque no começo ele não queria mais saber de nada, não queria nem viver mais. Então foi uma coisa que foi muito complicada, foi um ano de batalha com ele, de luta, para ele estar onde ele está hoje. Tentaram desenhar que seu filho fosse um vagabundo, um criminoso. E se tratava de um menino com pouca idade, mas com talento no futebol e que tinha um sonho de jogar no profissional. Sim, apesar de tudo, mesmo chamando ele de vagabundo, de falando tudo, eu penso assim, o policial militar, sendo um policial militar, ele é policial 24 horas.
Se ele alvejou meu filho pelas costas, falando meu filho de vagabundo, por que na hora ele não chamou uma guarnição para dar apoio para ele e deu voz de prisão para meu filho? Por que ele tentou novamente finalizar o meu filho e depois fugiu? Depois de 6 meses vem com um boletim de ocorrência falando que foi tentativa de homicídio. De roubo. Porque eu acho assim, se eu sou um policial militar, eu tenho pleno poder de dar voz de prisão para ele, chamar uma guarnição e conduzir ele. Não fazer o que ele fez, virar as costas e fugir com rumo ignorado. E depois, no outro dia, viajar para o Rio de Janeiro. Fugiu do flagrante, aí depois de 6 meses quer apresentar um boletim de ocorrência falando que meu filho estava fazendo tentativa de assalto. Agora, o que o senhor espera durante esse júri popular que vai acontecer na quarta-feira? Nós só esperamos justiça, porque todo esse tempo aí a batalha nossa foi enorme, foi muito grande. O que a gente quer hoje é justiça. A gente pede que o pessoal que for a júri popular, que for conduzir junto com a gente lá, que esteja presente junto com a gente, que como pai, como família, tenha o coração e veja o fato acontecido. Se ele teve coragem de matar a própria esposa, antes disso também teve um outro episódio com ele, que ele matou um cachorro de um vizinho dele. Esse aí também são fatos que aconteceu com ele também. Eu creio que a justiça tem que ser feita. A justiça de Deus já está sendo mostrada. O senhor, como pai, olhando para o seu filho, o coração parte em saber que tudo poderia ser diferente na data de hoje? Com certeza. Hoje ele poderia estar dando muito valor, muita esperança para nós. Poderíamos estar com uma situação bem melhor do que a gente está hoje, né? Um garoto que sempre foi um espelho para nós no futebol, em casa, como filho. Hoje, ver ele nessa situação que ele está, graças a Deus, hoje ele está bem, está com saúde, mas no começo foi muito doído. Primeiramente, queria parabenizar o senhor como pai por não ter abandonado o seu filho, de acreditar nele diante de todas as situações e ter travado essa briga, porque é uma luta. Eu sei, 7 anos que se passaram, de versões apresentadas, das testemunhas que foram roladas, e que o senhor sirva como inspiração e que o resultado seja aí, almejado, ele seja positivo para os senhores, porque a gente sabe que o seu filho hoje está com 24 anos de idade, é um menino que deve se espelhar muito no senhor, e o senhor como pai, a gente vê a presença de um pai defendendo e querendo até mesmo um ressarcimento, porque 7 anos parado, sem poder trabalhar, um prejuízo foi gerado, e isso também é buscado através de um advogado a qual vocês contrataram, né? Sim, com certeza. O que a gente mais quer hoje é que a gente seja feliz e que a vitória venha pra gente, pois não é justo deixar um rapaz desse aí, um cara como esse aí, solto. Se o cara tem capacidade de atirar num menor pelas costas, sendo um policial, tem coragem de matar um cachorro e, por final da história, tirar a vida da própria esposa, não merece estar entre a sociedade e nem vestindo a farda da polícia militar, que é uma coisa que a gente tem para nossa segurança, não para tirar a nossa paz e a nossa segurança. Agora, Wellington, 7 anos se passaram. O que marcou a sua vida ou que você lembra? Tem hora que você está lá sozinho, começa a chorar ou começa a lembrar e que parte do seu coração? Quando eu conseguia correr, não consigo mais. Nem andar direito. Tem hora que eu olho meus vídeos jogando bola assim, nem parece que era eu. Hoje em dia, não consigo mais fazer quase nada direito. Minha perna não faz o mesmo movimento, uma é diferente da outra. Os dedos do meu pé esquerdo mexem, mas o direito não. Aí eu mesmo, tem hora eu falo, por que eu tô assim? Nem eu tento entender. É pesada a história, aconteceu há 7 anos atrás, mas o júri popular estará acontecendo nesta quarta-feira, onde será apreciado por um grupo de pessoas que acabam analisando aquilo que foi cometido no passado. Como eu havia falado, 23 de junho de 2018, às 11h05, descendo a General Melo, vindo para a casa da família no bairro do Aquino, esse rapaz, juntamente com outros colegas, coincidentemente passaram na frente de um conjunto de kitnets, a qual estaria acontecendo ali uma violência doméstica, ou até mesmo alguma alteração, onde na época o Maximiliano de Moraes, como é policial militar, estaria discutindo, coincidentemente, com a mulher que ele matou 7 anos depois. É algo pesado, mas estará acontecendo esse júri, a qual será julgado pelo mérito aí de um júri, que existe o corpo de jurados, que são pessoas comuns, além do próprio juiz ou juíza, que também estará apreciando.
é tudo pesado. Mas o resultado de tudo isso, a gente será acompanhando e divulgando aqui no programa do Pop a história desse rapaz que procurou o programa do Pop, queria falar juntamente com o pai, contar a sua história, retirar as versões que foram apresentadas e mostrar, né, essa batalha judicial que vem acontecendo 7 anos. Desde a sua menoridade, adolescente com 17 e hoje com 24, aonde não consegue trabalhar, tem sequelas, a barriga está rasgada, o disparo está demonstrado, a cicatriz nas costas, além das deficiências que ele encontra hoje para poder ter uma vida normal e para poder trabalhar. Com imagem de Heron Viegas, apoio técnico de JD, Giovanni Júnior, aconteceu, tá na tela. Pai, a gente conseguiu sentir um pouco da vossa dor. Me perdoe a palavra, dona, que sacanagem, né? Me perdoe a palavra. Que covardia, que sacanagem. Primeiro, parabéns a esse pai. Houve um silêncio aqui no estúdio durante toda a exibição da matéria e muito provável que do outro lado também. Nossos filhos são o que nós temos de mais sagrado, né, dona? Até os corações de rocha amolecem quando um filho, uma filha vem ao mundo. Imagine o sofrimento do menino, mas do pai. 7 anos se passaram. O menino poderia ser o alicerce financeiro da família, com uma profissão como jogador de futebol. Já estava em outro estado, prosperando no futebol. O pai, alguém muito querido, porque o Pop Zap tá bombando de mensagens que lembram quando o pai jogava, o quanto o pai trabalhador. Há 7 anos atrás, o Maximiliano, o policial militar que assassinou a mãe dos filhos. Há 7 anos atrás, ele tentou tirar a vida de um menino. E tudo filmado, tudo registrado. 7 anos se passaram. O menino, ele não conseguiu recuperar o movimento. Muito pelo contrário. Usou durante muito tempo uma sonda, essa bolsa que você está vendo ali do lado, para ele poder fazer algumas das necessidades. O caminhar dele já não é o mesmo. Há 7 anos atrás, este soldado, esse policial da Polícia Militar, já poderia ser retirado, inclusive da corporação. E o Estado continuou dando a ele uma arma, uma munição. E a mesma munição ele utilizou 7 anos depois para assassinar a esposa. Ali já deveria ser afastado e já não deveria ter uma arma e o Estado deixar. Nós estamos mostrando um menino que tinha 17 anos de idade e a vida da família que mudou. Amanhã está marcado o júri popular do Maximiliano, que tentou tirar a vida do Wellington, que tinha 17 anos de idade. E ainda bem, pai, de que a tecnologia foi utilizada para provar que o vosso filho, ele foi alvejado pelas costas. O vosso filho caminhava na companhia do irmão, pelo que o senhor narrou, e um outro colega. Era 11h08 da noite, quando ele, caminhando, toma um tiro pelas costas do soldado da Polícia Militar, o Maximiliano. 7 anos se passou e o Maximiliano já estava nas rondas ostensivas, dando segurança para a senhora, para o senhor. Oi? Eu quero ouvir a opinião da audiência que se manifestou durante toda a exibição da matéria. Eu não consigo, comanda, rodar todas essas mensagens que você elencou. Alguma delas eu necessito de saber o que pensa um pai de família. Você não precisa ser pai para sentir um pouco da dor desse pai. Dava para ver no olho dele. O senhor é um guerreiro, pai. Parabéns, meu irmão. Não sei qual é a vossa religião, mas que Deus continue te fortalecendo, e São Jorge também, meu irmão. Me dê a opinião de pai, de mãe na nossa audiência, por favor. Bom dia, meu amigo Pop. Agora vão dizer que esse policial aí tá passando por distúrbio mental, tá? Vai ficar impune. Aí vai botar ele pra ir no médico, aí o médico vai dar um laudo pra ele que ele tá com problema mental. Continua. Nem na cadeia ele vai ficar. Escuta o que eu tô te falando. Pode continuar, senhores. Oi, Pop, bom dia.
Eu conheci o Wellington, o Teto, conhecido como Teto, jogador, guri carismático, sonhador, né? Ria para todo mundo, conhecia todo mundo, era carinhoso com todo mundo. Que esse policial acabou com o sonho deles, né? Acabou com o sonho de uma família, né? Que sonhava também com o sucesso do filho, né? Que esse monstro desse policial seja preso, que a justiça pelo Wellington, né? Pela esposa dele também que faleceu, que a justiça seja feita. É bom lembrar que o Maximiliano está preso pelo feminicídio praticado contra a esposa. O júri popular está marcado para amanhã, quarta-feira, sobre essa tentativa de homicídio contra o Wellington. Deixa o povo falar. Popão, esse cara acabou com a vida do rapaz aí. Esse policial tem que ficar eternamente preso. Ele é psicopata, assassino, covarde. Entendeu? E outra, pegar o salário desse policial e passar pro rapaz aí, né? Uma indenização, né? Vitalício pro resto da vida dele. Tô com o senhor. Destruiu a vida do rapaz. Destruiu. Do rapaz e da família. Do rapaz e da família. Porque o rapaz tinha tudo, o menino tinha tudo para ser um alicerce financeiro da família. Ele vinha prosperando no futebol. Comandante, eu vou conter a minha fala porque eu necessito ouvir a opinião da audiência para eu não praticar uma insanidade verbal aqui, porque dá vontade, meu irmão. Dá vontade. Vai, bora. Pop, muito bom dia. Aqui mais uma indignada, que eu estou indignado de ver o nosso país desse jeito, nessa situação. Pop, dá uma ajuda para ver se acaba com essa mortalidade das mulheres. Olha que coisa incrível desse menino. Já passou. E esse cara vivia aí de boa, agora aconteceu com a mulher dele. Entendeu, Pop? Pelo amor de Deus. E se esse júri popular fosse um pouco antes e ele fosse sentenciado à prisão, a esposa estaria viva. E não estaria, infelizmente, morta. O corpo já foi levado para o Pará, já foi velado e enterrado. Me dá audiência, vai, dá. Pop, só quem conhece o pai desse menino sabe o amor e o carinho que tem pelos filhos dele. Ele é um paizão mesmo, pai. Deu pra perceber. Conheço ele há muitos anos, no bairro do Aquino. Os filhos dele são todos educados, todos trabalhadores. Eu acredito. Ele é um pai que ele... É sem explicação o amor de pai que ele tem por esses meninos dele, pelos filhos deles. A gente sentiu, dona. A gente sentiu. Só mais um áudio e eu não consigo rodar todas as mensagens que estão chegando agora. Você pode estar interagindo conosco e aí mais adiante eu volto. Só mais uma aí, Vitão, por favor. Pop, a gente vê que é uma pessoa que já conhecia a índole de quem ela estava envolvida. Se ela ajudou, né? Ajudou até esconder algumas coisas que ele fazia. Infelizmente, não tinha outro fim. Não tinha outro fim para ela. Infelizmente. Uma menina nova, né? Com filho. Que não merecia, né? Mas que, infelizmente, ela cavou a própria sepultura, né? Vamos dizer assim. Me permita, dona. A moça que a gente está falando foi assassinada. Ela não está viva para se defender. A fala que ela defendia o marido, nós não sabemos em quais condições ela foi ameaçada para defender nas audiências pela internet. A moça foi morta, foi assassinada. Ela não pode se defender. Ela não pode chamar o assassino dela de mentiroso, porque ele matou ela. Então qualquer falácia agora beira uma covardia, porque ela foi assassinada. Ela não pode se defender. Quem é que garante que quando afirmou perante a justiça que ele sofreu uma tentativa e por isso reagiu, se ela não foi obrigada a fazer isso? Então vamos ter só um pouco de compaixão. A moça está enterrada. E as crianças vão conviver sem a mãe e sem o pai.